Boa noite. Sexta-feira, dia 4 de setembro, entrando aí no nono mês do ano e prosseguindo com a nossa atividade, nosso trabalho, nossa restauração ou revitalização, né, para a gente seguir a nossa caminhada. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite em que, abençoados, podemos estar juntos, discutindo, conversando, fortalecendo o nosso raciocínio, a nossa razão, para que possamos dar conta aí da nossa caminhada. Boa noite, Emílio. Emílio hoje está ativo aí, foi primeiro. Boa noite, Munhoz. Boa noite, Cida, Rejane, Zé Luiz. Já estamos aí conectando para que a gente possa vamos dar aqueles momentozinhos de estabilização aí para que todos possam se conectar. Né? São uns minutinhos de preparação, né, de harmonização para esse momento, que é um momento de bênção, né, gente? É um momento em que todos nós estamos recebendo o amparo para nos fortalecermos, para nos sustentarmos na nossa caminhada. Boa noite, Manuel Esteves. Carlos, boa noite. Já tinha falado com o Carlos. Lu, boa noite. Arilza, boa noite. Só consegui chegar agora. Boa noite a todos. Mas chegou na hora, Arilson. Nós ainda estamos aqui no aquecimento. Seja bem-vindo. Boa noite. Elizabeth Storino. Boa noite também. Bem, então vamos fazer a nossa prece e seguir com o nosso estudo, né? A nossa conversa hoje. Nossa conversa hoje vai estar pautada na nossa palestra da semana passada, da sexta-feira, dia 28, com o nosso irmão Lino, do MAP, que, aliás, me deu muito trabalho, porque fez uma abordagem maravilhosa e ficou muito difícil a gente fazer comentar, mas tudo bem, vamos tentando. Então, vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, irmão mais velho, companheiro de todos os momentos, em primeiro lugar, te agradecemos por podermos estar mais esta noite reunidos, buscando, através desta doutrina, os esclarecimentos que nos fortaleçam, que nos ajudem a, com razão, com a nossa razão, fazermos as nossas escolhas e seguirmos o caminho exemplificado por Ti. Agradecemos a Ti, ao nosso Pai, por essa oportunidade. E rogamos, pela misericórdia de nosso Pai, que os bons espíritos continuem ao nosso lado nos amparando, principalmente nos momentos em que vacilamos, nos ajudando a ver com clareza as opções e, principalmente, que façamos as escolhas seguindo as leis do nosso Pai, os ensinamentos exemplificados por Ti, Jesus. Que todos nós sejamos abençoados agora e sempre, e que principalmente aqueles irmãos que não participam conosco, que não estão aqui ligados a nós, conosco, possam também estar recebendo essas bênçãos de amparo e de fortalecimento. Que assim seja. Penha já está presente, Elizabeth Torino já estava. Então vamos lá, gente. Bom, na sexta-feira passada, dia 28, o nosso irmão, né, Lino, do MAP, fez a apresentação fez a palestra, né, O Poder da Fé.
que, aliás, foi aquela fala mansa dele, ele foi maravilhoso na sua apresentação, discorreu muito bem sobre o tema, e me deixou até complicado para buscar formas de comentar hoje com vocês. Mas vamos lá, né? A gente tem muita coisa ainda para conversar. E aí, como eu gosto sempre, né? A fé, que é a palavra central da nossa conversa de hoje, eu gosto de buscar sempre, embora sejam palavras que a gente conheça, que a gente já tenha um significado para ela, eu gosto sempre de dar uma olhada no dicionário para verificar quais são as versões apresentadas possíveis para aquela palavra. Então, vendo no Aurélio, a fé significa uma crença religiosa, né? Uma segunda explicação, uma segunda interpretação é um conjunto de dogmas e doutrina que constitui um culto. Não é dessa fé que nós estamos falando. A terceira, que é uma ligada à religião, é a primeira virtude teologal, adesão e anuência pessoal a Deus, seus desígnios e manifestações. E aí eu sublinhei sim, porque eu achei ela muito legal. Adesão e anuência pessoal a Deus, seus desígnios e manifestações. Quer dizer, nós temos que aderir a Deus, concordar com Deus, com seus desígnios e manifestações. Achei isso muito, muito legal. A quarta fala da firmeza na execução de uma promessa e de um compromisso, que também se enquadra na nossa situação. A quinta, que é a crença, né? O acreditar e a confiança naquilo. Tem mais duas outras definições. Por adesão, né, eles dizem para a gente que é o efeito a anuência, desculpa, que é anuir o consentimento, o acordo, a aprovação, né? Então, quando nós comentamos aqui a adesão e anuência pessoal a Deus, né? Adesão, aderir, né? Estar junto. E aqui é que o acordo, né? A aprovação, a concordância com o que Deus propõe para a gente, né? Com seus desígnios e manifestações. Que ótimo. Então, vamos começar a conversar, vamos tocar, desculpa, a nossa palestra, né? O nosso irmão falou com a gente sobre a questão do espírito, alma e evolução. E aí, ele explicou bem, né, para a gente, que dentro da doutrina espírita, o que nós chamamos de alma é simplesmente o espírito encarnado, né? Então, o espírito que está conosco permanentemente, quando nos encontramos lá no plano espiritual, na erraticidade entre uma encarnação e outra, normalmente tratamos por espírito. Quando esse espírito está encarnado, ou seja, está ligado a um corpo, a uma matéria, né? Para diferenciar, para não ficar falando espírito encarnado e tal, a gente fala alma. E que esse espírito tem um trabalho a fazer, que é uma proposta, a proposta de Deus, segundo a sua lei, que é a evolução. E aí ele falou da escada, né? E aí hoje eu não estou devendo mais a vocês, hoje eu trouxe a escada que nós temos para subir. É uma escada longa, como a gente vê, né? Aqui infinita, ela entra pelas nuvens, entra no espaço. É o caminho que nós temos a percorrer. E eu gosto muito dessa imagem, porque ela mostra para a gente mesmo, né, o quanto nós temos que subir uma escada não é uma coisa fácil. Então, o quanto nós temos que perseverar e nos determinarmos para conseguirmos dar conta dessa subida, né? O nosso irmão Lino falou, né, eu estou usando aí acho, algumas frases dele, né, sobre a ferramenta dada por Deus, que é o livre-arbítrio, que nos permite seguir de acordo com a nossa escolha. Nesse processo de evolução, Deus deixou para a gente uma condição fundamental, que é eu poder escolher. Porque nesse processo de evolução eu passo a ser responsável pelos meus atos. Mas se eu não escolho, como eu vou ser responsável?
Então, na sua coerência, né, ele coloca que eu tenho livre-arbítrio, eu faço as minhas escolhas e passo a ser responsável pelas minhas ações. Toda ação corresponde a uma reação também. E aí eu também assumo a responsabilidade por essa. E aí, nesse processo de evolução, o irmão Lino citou aqui os ensinamentos do Cristo. E aí ele falou, né, escolher o caminho reto. O que seria escolher o caminho reto? Escolher aquele caminho que leve diretamente ao Cristo. Que a gente não precisa ficar dando voltas, não precisa ficar pegando caminhos tortuosos. Nós temos um caminho reto, é um caminho simples, que passa por praticar a caridade. E o que leva a gente, o que motiva a gente a praticar a caridade é o amor ao próximo. Então, quando ele citou essas expressões, essas frases, né? Escolher o caminho reto, praticar a caridade, amar o próximo, ele deixou claro para a gente a orientação que o Cristo dá. Lógico que se a gente fala amar o próximo, resume tudo. Então, eu escolho o caminho melhor, eu escolho o caminho do bem, porque eu vou escolher o caminho que eu não prejudique ninguém. É o caminho que seja bom, que me leve ao Cristo, mas que seja bom. O praticar a caridade já é a minha preocupação com o próximo. Nós vamos voltar a essas questões porque elas estão todas interligadas, né? Isso tudo nos preparando para a questão da fé. Por que a fé vai ser importante? Por que a fé tem uma força tão grande? Por que a gente fala do poder da fé? Porque nós temos uma caminhada. Essa escolha do caminho reto, praticar a caridade, o amar o próximo, nós sabemos que não são coisas fáceis de fazer. Muitas vezes nós somos levados a escolher caminhos que nos parecem mais fáceis, mas que não são os melhores, né? Muitas vezes nós ainda temos a grande dificuldade de praticar a caridade. De amar o próximo, então, né? Quando a gente pensa lá no amar, no ter paciência, no ter... de não julgar, de ter tranquilidade, de ajudar, de entender o ritmo do próximo, aí que a gente vê que a gente está com muita dificuldade ainda. Então, nós precisamos de alguma força que nos ajude nessa caminhada. E o Lino usou uma frase, né, que eu achei bastante interessante. Nosso coração está lotado de sentimentos maléficos, né? Mas aí vem uma reflexão interessante. Nosso coração está lotado de sentimentos maléficos. É verdade, nós temos isso assim. Mas se nós formos criados à imagem e semelhança de Deus, esses sentimentos estão em nós ou fazem parte de nós? Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus não tem esses sentimentos maléficos. Então, na verdade, nós não temos esses sentimentos maléficos. Esses sentimentos maléficos estão em nós por questões nossas ainda, da nossa caminhada, do nosso entendimento, da nossa dificuldade de nos afastarmos dele, né? Então, é muito importante isso. Nós temos esse sentimento, mas esses sentimentos não fazem parte da gente. Eles estão em nós porque nós ainda permitimos que eles estejam. E aí começa a ver a questão, né? Poxa, por que nós permitimos? Como é que nós vamos fazer para poder nos livrarmos disso? E aí voltamos à palestra do nosso irmão Lino e sobre assuntos que nós temos conversado, né? A questão do autoconhecimento. Por que eu tenho esses sentimentos ruins? Que sentimentos maléficos eu ainda tenho? Então eu preciso olhar para dentro, eu preciso me conhecer, fazer a minha autoanálise, para que eu possa, entendendo quem eu sou, como eu sou, trabalhar e evoluir no meu processo evolutivo. Essa é uma questão que só depende da gente. Não adianta as pessoas de fora nos mostrarem, porque por uma questão de resistência, de
nós automaticamente rejeitamos toda crítica nesse sentido, né? Quando alguém diz para a gente que nós somos orgulhosos, que nós somos vaidosos, que nós somos isso, que nós somos aquilo, nós tendemos logo a rejeitar essa opinião externa, porque não é o nosso momento, nós não estamos preparados para encarar essa questão. Então, o que nós temos que tomar consciência é que nós somos espíritos em processo de evolução, e isso nos diz que temos, sim, ainda muitos vícios, muitos pendores negativos que precisam ser trabalhados, que precisam ser identificados e trabalhados. E aí a importância do olhar para dentro. Então já começamos a pensar nas questões, né, de poder da fé. Olhar para dentro, a gente precisa... Por que eu vou olhar para dentro? Por que eu vou me encarar, né? Identificar em mim as coisas negativas, as coisas ruins que eu tenho? Porque eu acredito que a evolução é um fato. Eu acredito que Deus destinou para cada um de nós uma condição melhor, uma condição de espíritos puros. Então eu preciso ter essa crença, acreditar nesses pontos, para que eu possa buscar energia, força, para começar a me trabalhar e para buscar o entendimento. E aí o Lino também falou, né? Trabalhar o nosso pensamento e o nosso coração para que possamos afastar esses pensamentos maléficos, dando espaço para o amor. Porque o amor está em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é amor, nós temos o amor está em nós. Cadê o amor? Ele está encurralado, ele está lá dentro de nós ainda, acuado, porque... como seres ainda se espiritualizando, nós valorizávamos muito as sensações ligadas ao mundo material e, por isso, não demos espaço para o amor crescer. Então, o que nós temos que fazer? No olhar para dentro, me identificar. Me identifiquei, que tipo de pensamento que eu tenho que são negativos, né? Quais são as coisas que eu manifesto em termos de sentimento para que isso... Será que eu tenho inveja? Será que eu tenho rancor? Será que eu ainda tenho ódio? Será que eu... Essas coisas, será que nós temos? Vale a pena a gente parar e pensar. E aí vamos começar a trabalhar para que a gente possa minimizar a ação dessas atitudes, desses vícios, para que a gente possamos nos livrar deles. Então, trabalhar o nosso pensamento, esse é um ponto fundamental para a gente. Porque o nosso pensamento, ele emite energia. Se o pensamento é positivo, a energia é positiva. Se o pensamento é negativo, a energia é negativa. Então, se nós queremos nos fortalecer, vamos buscar energia positiva. Então, temos que trabalhar nosso pensamento, concentrando as nossas forças para que esses pensamentos sejam o mais positivos possíveis. E o nosso coração, porque nós temos alguns sentimentos que brotam dentro de nós naturalmente e que muitas vezes não, na verdade, esses sentimentos impulsionam as nossas ações. As nossas ações são voltadas por esses sentimentos. Então, muitas vezes nós, por inveja, por orgulho, por egoísmo, que são coisas que estão muito dentro da gente, nós negamos que o amor brote, nós não impedimos que o amor brote. Então, trabalhar esse pensamento, trabalhar o nosso coração é muito importante para a gente, né? E aí, reportando mais especificamente a fé, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Lino citou a passagem de Mateus, em que um senhor, né, pede a Deus um homem pede a Deus que pelo seu filho. E aí o Jesus cita a questão do grão de mostarda, né? Porque ele diz que a nossa fé, se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente conseguiria. Olha só, gente, olha o tamanho do grão de mostarda, né? É muito pequenininho. Então Jesus diz para a gente que a nossa fé é isso. Ela é muito pequena. E assim, sendo muito pequena, como é que ela vai poder impulsionar todo esse trabalho que a gente tem que fazer?
Então, como é que nós vamos fortalecer a nossa fé? E aí, eu gosto de uma citação que a gente vai falar mais lá na frente, muito importante, que é a nossa fé racional, é uma fé inteligente, onde nós não mais vamos buscar essa força simplesmente no acreditar, mas na razão. Então, Jesus diz para a gente, né, que se a gente tivesse fé, a gente é capaz de transportar montanha. Nós sabemos que Jesus falava muito por parábolas, que era uma forma que ele tinha de transmitir pensamentos mais profundos para o povo naquele nível de entendimento de 2000 anos atrás, né? O que é transportar? O que significa transportar uma montanha? Será que é fácil alguém transportar uma montanha? Não, né? O que Jesus quis colocar é isso. Que imaginemos uma ação difícil, muito difícil para a gente. A nosso ver, até impossível, né? Transportar uma montanha. Como é que eu vou transportar uma montanha? Né? Não tem, é uma dificuldade muito grande. Pois bem, nós temos uma série de dificuldades em nós. Temos o preconceito, temos a vaidade, temos a má vontade, temos o fanatismo, temos o orgulho, temos o egoísmo. Isso tudo são as montanhas que nós temos no nosso caminho. E quando ele fala do poder da fé, se a fé for forte o suficiente, nós vamos conseguir transportar para fora de nós, nos livrarmos do preconceito, da vaidade, da má vontade, do fanatismo, do orgulho, do egoísmo e de todos os vícios que estão associados ao nosso estágio mais primitivo em termos de evolução. Sempre orientados por quem? O nosso irmão mais velho, Jesus, né? Que sempre buscou e busca estar próximo de nós, nos orientando, nos ajudando. E aí ele sugere o jejum e a oração. E esse jejum, né, que a gente sabe que muitos irmãos entendem como o jejum do alimento material, nós sabemos que não é o jejum do alimento material, é o jejum moral. Em que sentido? O que é jejuar? É poupar, é não fazer, não é? Então, nós vamos tentar, vamos nos trabalhar em jejuar o preconceito, em jejuar a vaidade, em jejuar a má vontade, em jejuar o fanatismo, em jejuar o orgulho, em jejuar o egoísmo e todos aqueles vícios que nós temos. Inicialmente, vai ser um jejum, mas se um dia eu faço jejum, se eu consigo fazer jejum no dia seguinte, se eu consigo fazer jejum depois, o que vai acontecer? Vai se tornar um hábito. E aí nós não vamos mais precisar estar jejuando tanto, porque já conseguimos transportar estas montanhas para fora de nós. Já conseguimos dar passos na nossa evolução. E a oração? Por que a oração vai ser tão importante? Porque nós sabemos que é através da oração que nós nos conectamos às energias superiores, né? Aquela ligação mental sincera e verdadeira com Deus, para que a gente possa receber a iluminação em termos de mostrar para a gente qual é o caminho, para nos ajudar contra a força. Isso tudo nos ajudando na nossa reforma íntima. Aí está, nesse conjunto, né? Então, eu me dedicando, eu jejuando moralmente, evitando os meus vícios. E olha só que é a palavra que a gente está usando, evitando. Por quê? Nós não vamos conseguir, da noite para o dia, nos livrarmos dessas dificuldades, dessas montanhas que nós temos. Nós vamos precisar de algum tempo para isso. É uma tarefa difícil. Quando ele fala em transportar montanhas, ele mostra a magnitude, né, da complexidade, da dificuldade que isso é. Então, ele sabe que é difícil. Então, nós também não podemos menosprezar e achar que vamos nos livrar rapidamente dessas dificuldades. Vamos precisar ter força. Força para encarar e vencer esses malpendores. Vencer como? Transportando essas montanhas para fora de nós. E aí dando os passos. E isso tudo, nós precisamos o quê?
acreditar. Acreditar que Deus é nosso Pai, nos ama e nos quer bem. Acreditar que Jesus está sempre ao nosso lado, nos amparando, para que a gente possa seguir em frente. Mas, de tanto executar isso, nós vamos chegar a um momento muito interessante, que está mais à frente, eu não quero puxar agora. Então, nós estamos, esse acreditar está em nós, é o germe que se desenvolve entre as experiências e sentimentos do raciocínio. Então, essa fé, ela já existe em nós. Todos nós acreditamos em alguma coisa. Se a gente pegar o índio, né, nós vamos ver que eles acreditam em Deus, eles acreditam em deuses, acreditam em uma força superior. Isso já está em cada um de nós. Agora, de acordo com o nosso desenvolvimento, essas experiências de sentir e do pensar é que nós vamos trabalhando isso. Nós vamos modificando para poder fazer a nossa evolução. E aí, ele cita, concentre as suas faculdades nos interesses espirituais na vida futura. Então, hoje, nós perdemos muito tempo direcionando nossas atividades, nossas coisas, para as coisas supérfluas, coisas que não nos ajudam, que não... É muito comum as pessoas estarem debatendo questões que não somam nada em termos de esclarecimento, em termos de fortalecimento, em termos de afastar de nós as nossas montanhas, né? Então, precisamos nos concentrar nisso, manter o foco, lembrar que nós somos espíritos em evolução, estamos aqui na Terra, e o Lino também falou bem sobre isso, né? Por que e para que estamos aqui no planeta? Né? Estamos aqui para passar por um processo de evolução, porque somos seres ainda imperfeitos e precisamos dessa evolução. E essa passagem por aqui é muito importante. Essa é a frase que eu gosto de usar, porque é um objetivo nosso, né? Porque enquanto eu acredito, muitas das vezes eu preciso ter algo por trás, garantindo, eu tenho que confiar em algo mais para que eu possa acreditar. E aí o Carl Jung, né, o psicólogo lá da psicologia analítica, ele disse uma frase que eu gosto muito: eu não acredito, eu sei, é diferente, né? Então, eu não acredito que existe vida após a morte, eu sei que existe vida após a morte. Eu não acredito que Jesus está ao meu lado, eu sei que Jesus está sempre ao meu lado, né? Eu não acredito que os meus benfeitores espirituais estejam próximo de mim, me ajudando. Não, eu sei, eles estão, eu tenho certeza. Eu não acredito que eu vou ser um espírito puro. Não, eu sei, eu vou ser um espírito puro, né? Então, isso são elementos que nos ajudam. Eu gosto muito dessa frase, porque nós precisamos evoluir ainda mais e sair do acreditar, né? Conseguir sair do acreditar para ter a certeza, para ter a convicção, para ter o saber de que nós temos tudo isso junto de nós. Essas questões da vida espiritual ainda são questões novas para a gente. E por isso a gente ainda não está tão familiarizado, não estão tão íntimos delas, né? Mas estamos buscando, no momento que a gente está aqui conversando, no momento que a gente faz as nossas leituras, né? No momento que Ontem eu assisti de novo não, assisti pela primeira vez o filme do Divaldo Franco, né? Com a Joana de Ângeles, acompanhando ele o tempo todo, e achei fantástico, né? Aquele trabalho todo da Joana junto ao nosso irmão Divaldo, para que ele pudesse. E aí ele tem um momento, quem assistiu o filme, né, que a mãe do Divaldo desencarna, e a tranquilidade do Divaldo, né? Era a mãe dele que estava desencarnando naquele momento, e o Divaldo está ali tranquilo, porque não é que ele acreditasse, ele sabia que a vida continua, ele tem certeza que a vida continua. Ele tem certeza que a mãe dele estava seguindo um caminho que era o caminho bom para ela. Então, isso tudo estava confortando. E aí vem a questão do consolador para nós, né? O
O Espiritismo esclarece, consola, esclarece a gente, e através do entendimento a gente consegue seguir. Bom, vou dar uma olhadinha aqui, como é que nós estamos nas nossas... Não, tá aqui. Como é que nós estamos nos nossos comentários, né? Opa, já vejo que já temos vários comentários aqui. Vamos voltar a todos eles, tá? Mas antes eu quero abordar os comentários que foram feitos na semana passada durante a palestra, né? Que a gente faz aquele procedimento de não interromper o palestrante, e aí deixamos os comentários para serem discutidos nesse outro momento conosco, tá? Para a gente aproveitar mais a questão dos... Então, os comentários da semana passada, a Cris colocou: entender que a fé cresce e os pensamentos são necessários, fazer o possível, dar alguns limites para sermos positivos. Quantas encarnações? 3.000 anos aprendendo. É isso, Cris. Os pensamentos vêm à nossa cabeça. Pensamentos bons e pensamentos ruins. Nós é que temos que fazer as escolhas. Dar alguns limites. É isso que você coloca, né? E aí esse limite na direção do positivo. Sim, quantas encarnações? Exatamente. Não sabemos, né? Mas sabemos que são muitas. E aí vamos evoluindo gradativamente. Deus, nesse ponto, não cobra da gente uma rapidez dessa evolução. Ele quer que a gente evolua. Quanto antes, melhor, lógico. Mas deixa a nosso encargo essa escolha. O Luiz Carlos fala da questão do magnetismo, né? O que é esse magnetismo, gente? É a ação do nosso pensamento sobre o fluido universal. Então, ele gera uma ação que chega a todos os pontos, chega a qualquer local. E se o nosso pensamento é positivo, ele gera uma energia positiva, uma energia que vai, aonde ela chegar, ter um efeito positivo. Ele coloca que o magnetismo é uma fonte de energia presente em todo o universo, em todos os universos, e será fonte de energia do futuro. Não é só do futuro, não, ela já é no presente, né? Como foi citado. Falou o espírito e dotado de magnetismo. Simplesmente a maioria desconhece e também não sabe utilizá-lo. Existe o bom e o mal. Sim, porque o magnetismo ele é fruto de quê? Do nosso pensamento. Então, de acordo com o meu pensamento, eu vou emitir essa energia que vai ser boa ou ruim, né? Proveniente dos nossos pensamentos. Então, bate com o que a Cris falou também, né? De nós colocarmos os limites do nosso pensamento, e isso é individual, sou eu que coloco, não é o outro, sou eu que me trabalho nesse sentido. Eu gosto muito daquela analogia que se faz: eu não posso impedir que o pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Eu não posso impedir que os pensamentos venham à minha cabeça, porque em função do meu nível de entendimento, de visão, de conhecimento, eles virão mesmo. Né? Eu ainda estou ligado a essas questões de pensamento, vão vir. Agora, se eu me mantenho nesse pensamento, eu estou alimentando ele, vou ficar com ele, vou fortalecê-lo. Se o pensamento é negativo, não. Eu mudo de pensamento, saio dessa faixa, vou para outra. Né? Se ele é negativo, eu me trabalho nesse sentido. Se ele é positivo, ótimo, vamos alimentar e vamos fortalecer. Né? A Angélica colocou, a Angélica Salviano, na semana passada: estou procurando entender, apesar de confiar muito em Deus. Isso é importante, Angélica, porque se a gente não confia, se a gente não acredita, né, em Deus, em nosso Pai, por que nós vamos segui-lo? Então, é muito importante isso, a gente ter essa confiança, né? Entender que Deus é nosso Pai, que nos quer bem, e por isso nós já conseguimos acreditar nele. Então, precisamos dessa força. Nós ainda não conseguimos fazer aquela integração que nós falamos lá na definição de fé, que nós vamos voltar a ela daqui a pouquinho. Tá? Seguindo, então... Opa, perdão. A Cris ainda falou a ação magnética, né? Que é essa ação
é o efeito do nosso pensamento sendo materializado, né? O Manuel chama atenção, esta fé focada na sua vontade, na razão daquilo em que você acredita, pode também estar presente em um ateu, sem dúvida nenhuma. Porque, embora sejamos, que se diga ateu, né, nesta encarnação, somos espíritos, já tivemos uma experiência no plano espiritual, já trazemos alguns ensinamentos do plano espiritual. E isso já nos ajuda no nosso equilíbrio, no nosso caminhar, nas nossas escolhas. Então, mesmo se dizendo ateu, muitos já praticam as leis divinas, já seguem Jesus sem assumir que seguem, né? A crise Resposta Manuel fala: conheci ateus que são positivos e têm a capacidade de foco de fazer o bem. Exato. Né? Porque não é a questão da religião A, B ou C. Né? É questão de comportamento. É o homem de bem. Né? O homem de bem, aquele que tem em si boas vibrações, bons sentimentos, boas energias e trabalha nesse sentido. Ama o próximo, né? Os maiores inimigos somos nós mesmos. Sim, Cris. Os maiores inimigos, né? O maior inimigo de cada um de nós, ele está dentro de nós. Porque são esses hábitos, são essas montanhas que nós temos dentro de nós que pesam, que nos dificultam a caminhada. Então, o poder da fé, esse acreditar, e mais na frente, quando nós conseguirmos evoluir mais um pouco, né? O saber dessas questões todas, vai nos dar a força suficiente para que a gente possa trabalhar essas questões e eliminarmos essas dificuldades. Né? O Manuel também reforça, né, que também conhece pessoas, né, que se dizem ateus, mas que já estão focados no bem e no amor. E o Luiz coloca aqui: o fluido cósmico universal sofre algumas transformações, uma delas é o magnetismo. O fluido cósmico universal, Luiz, na verdade, ele é a essência, ele é a base de tudo, né? A partir daí que as coisas vão começando a se fazer. E o magnetismo é essa energia. A outra é o alimento do futuro, conhecido apenas por alguns budistas e que consegue suprir todas as necessidades orgânicas. Não é só pelos budistas não, Luiz. Nós sabemos que os espíritos evoluídos, eles não precisam de outra fonte de energia a não ser essa energia do magnetismo. Então, não são só os budistas, não. E é muito interessante, Luiz, que ele chama de prana, com o corpo que irradia magnetismo. Uma das questões que a gente tem que tomar cuidado é sobre a fidelidade às questões doutrinárias, né? Porque, embora eu respeite e goste muito do budismo, tenho colegas budistas e gosto muito, acho bastante interessante, alguns conceitos são diferentes. E no momento em que nós tentamos trabalhar esses conceitos conjuntamente, isso pode nos confundir, né? Então, é muito importante que a gente... É lógico que a gente deve ler, deve conhecer outras descrições, outras definições, é importante para a gente, mas nós temos que ser fiéis ao que nós estamos valorizando nesse momento, né? Aquilo que está nos ajudando, que está nos amparando, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas definições que vêm de outras religiões. E aí, chegamos também a outra imagem da escada, e essa também eu gosto muito, porque lá em cima está a luz, né? A luz de quê? Né? Da elevação, da evolução, né? De espíritos mais evoluídos, capazes de nos aproximarmos do nosso Pai. Aqui vale ressaltar, né, que o nosso irmão Lino também fez, né, já que ele fez a palestra no dia 28, a importância do nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes, né, nosso Kardec brasileiro, né, como foi lembrado, por todo esse trabalho, por todo esse amor, por toda essa dedicação, todo esse ensinamento e todo esse amparo que ele continua no plano espiritual trazendo para todos nós. Bem, vamos então agora passar a conversar sobre
os nossos comentários desta noite, né? E aí o irmão Aderlei já está de lá me ajudando aí, como sempre, nesse trabalho incansável do irmão Aderlei, com essas lives, com todas as transmissões que ele, como coordenador dos assuntos doutrinários da nossa casa, da casa de Maria Madalena, tem trabalhado incansavelmente, né, durante esse período todo de pandemia, que são três transmissões por semana, e a Aderlei está envolvido em todas as três, mesmo que não seja ele o palestrante, mesmo que não seja ele que tenha que falar. Mas ele está envolvido, que é ele que faz a transmissão, é ele que controla, é ele que ajuda, né? Então, que essas energias também, hoje, de agradecimento, também cheguem a ele, fortalecendo ele para a continuidade desse trabalho. E o Carlos faz uma observação: são muitos os degraus, a subida da nossa elevação só depende de nossas escolhas. Para trás, não voltamos mais, sem dúvida. E preciso seguir em frente, colocar amor sempre à frente de nossas escolhas. É isso, cara. São muitos degraus mesmo. Por isso que eu gosto daquela primeira escada, que ela é muito longa, né? Porque, em termos de... quando nós fazemos a nossa autoanálise, meu autoconhecimento, e vejo quantas imperfeições eu ainda tenho, eu vejo quantos degraus eu tenho para subir, né? E algumas imperfeições a gente sabe que são imperfeições difíceis da gente dar conta. Então eu preciso ter uma força que me alimente nisso. E aí a fé vem fazer esse trabalho. Por eu acreditar e em algumas coisas por eu já saber que a gente consegue seguir. Então eu sei que eu vou conseguir transportar essas montanhas. Sei que não vai ser agora, mas sei que no futuro eu vou conseguir. Então vou continuar, vou trabalhar. Estou passando um momento difícil. Eu sei que esse momento difícil não é eterno, né? Nem quando desencarnamos estamos fadados ao inferno indefinidamente, né? Vamos passar por um momento difícil e logo à frente vamos seguir. Se eu tiver que ir para o umbral, para um local mais, estarei indo por causa da minha evolução, do meu entendimento, da minha necessidade de aprendizado. Não por castigo. Vou lá para aprender, para crescer e para evoluir. Então, isso continua nos alimentando. A Márcia Cristina bota boa noite, Márcia. A Arilza Amaro chama: a minha fé é meu alicerce. Que bom, Arilza. É isso que todos nós precisamos. É esse alicerce que a gente precisa. É isso que tem que estar embaixo dos nossos pés para nos manter firmes. Acredito na fé racional. A fé que fazemos a nossa parte e, consequentemente, atraímos elos para formar a nossa corrente. A minha família pessoal diz que pareço uma hiena. O mundo está caindo na minha cabeça e eu estou sempre sorrindo. É bom, Arilza, está certo assim. Porque nós sabemos que o mundo cai na nossa cabeça para que a gente fique mais forte, para que a gente amplie entendimento, para que a gente resgate questões do passado. O mundo não cai na nossa cabeça para nos penalizar, não é isso. É para nos ajudar, para nos ensinar. Então, concordo contigo. Se temos que parecer com hiena, que sejamos hienas também, que são criações divinas também, né? Não esqueçamos. Embora sejam animais que eu particularmente acho bastante feinhos, mas que são animais importantes dentro do contexto da criação. A Márcia Cristina Sabá, né? É um caminho difícil e árduo. Subir escada, Márcia, não é fácil. É isso mesmo, é difícil mesmo, é duro, é cansativo, tem hora que dá vontade da gente desistir, né? Mas temos que progredir, né? Cai, se desvia, mas retorna e continua. E muitas situações serão permitidas pela espiritualidade para progredir. Muitas, para não dizer praticamente todas, Márcia, é isso mesmo, né? Nós fazemos as nossas escolhas, muitas vezes faremos as escolhas erradas ainda, e aí vamos ter que encontrar uma dificuldade para entender que aquele caminho não é o melhor caminho. E aí a espiritualidade vai permitir, sim, para que a gente aprenda com aquela experiência, para que a gente veja qual o caminho correto a seguir, né?
concordo plenamente, é um caminho difícil e árduo, mas por isso que a escada representa bem para a gente, né? Se a gente colocar uma estrada plana, fica mais fácil, né? Embora a distância seja grande, fica mais fácil andar no plano. Mas quando a gente fala subir degraus, é isso mesmo, requer bastante esforço de cada um de nós. Então, o Carlos faz mais uma observação, vamos lá. Pensar em fazer o bem, entrar em sintonia com outros irmãos. A nossa irmã antes falou sobre isso, né? A gente forma os elos, né? Vai fazendo a ligação. E é bom que esses elos rola entre nós esse magnetismo, né? Quando estamos aqui trabalhando, quando estamos conversando sobre um determinado tema, o nosso pensamento está ligado. Nesse pensamento ligado, nós geramos e captamos uma energia que é uma energia positiva, uma energia de amparo, de esclarecimento, de orientação, né? Então, entrar em sintonia com outros irmãos que estão na mesma faixa não é fácil. As provas não é fácil, as provas virão e precisa estar sempre em vigia, sem dúvida. E se fardo pesar, orar, pedir força ao irmão maior, nosso guia e exemplo, sem dúvida. Acho que foi na semana passada, não me lembro de que dia, a gente fez um comentário sobre os irmãos que têm uma carga negativa maior do que a nossa, né? Cujas montanhas já são maiores do que as nossas, que têm dificuldades maiores que a nossa. De certa forma, nós temos que pensar em duas questões. Uma, se nós estamos em condições de estar junto desses irmãos, que muitas vezes a nossa condição não permite. Se é alguma coisa que nós ainda não controlamos, por que nós vamos ficar perto? Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho dificuldade com a questão da bebida, do álcool, digamos. E aí, um outro irmão que tem também dificuldades com o álcool. Não é uma boa companhia para mim. Não é uma boa companhia, porque nós dois temos a dificuldade com essa questão. Então, essa é uma situação em que eu devo me afastar desse irmão, sim, porque vou aumentar a minha montanha, a minha dificuldade para lidar com essa questão. Mas se, por outro lado, eu não tenho problema com álcool, eu posso estar perto dele, sim. Embora ele esteja com uma vibração negativa, eu posso estar perto para ajudar a neutralizar essa energia negativa. Então, nós temos que começar a pesar, né? Essa fé raciocinada, nessa fé racional, é muito legal por causa disso, porque ela não cria fórmulas, né? Não bota para a gente que é tudo igual. Não. Cada situação é uma situação, merece ser analisada em cima dos conhecimentos que nós temos. Tá? A doutrina, Carlos, continua, a doutrina espírita nos ensina que o espírito pode não evoluir, mas nunca retroagir nessa escala evolutiva. Eu diria, Carlos, que nem o não evoluir pode acontecer, né? Porque eu posso não subir o degrau, mas eu posso me fortalecer no degrau que eu estou para a subida. E para mim isso já é uma evolução, porque eu estou mais forte, né? Eu posso não ter conseguido dar o passo ainda, mas já estou me mantendo de pé e estou forte para dar esse passo. Então, esse estacionar não é de ficar no mesmo estágio, na verdade. É andar pouco sem conseguir vencer determinados degraus. Mas você está mais forte para encarar esses degraus, que a gente sabe que nós vamos conseguir encarar. Né? A gente sabe, nós temos a certeza absoluta que nós vamos subir aquela escada que é longa, que é grande, que é árdua, com tudo que foi dito, né? Mas que nós vamos conseguir ultrapassá-la. Bom, parece que nós não temos mais observações, mais comentários. Né? Meu irmão Adelei já colocou tudo para a gente. Tá. Então, meus irmãos, na nossa conversa de hoje, como eu disse, né, ficou difícil trabalhar o tema, já que ele foi tão bem abordado pelo nosso irmão Lino. A questão da fé
esse poder da fé é o poder de nos mantermos de pé. Como foi dito pela nossa irmã, né, que é o alicerce, é isso mesmo, é a base para cada um de nós. E essa fé, que embora um germe tenha sido colocado em nós, ela precisa ser trabalhada por cada um de nós. Deus não nos deu nada pronto, tudo ele nos deixa contribuir. Ele nos dá a vida no corpo físico, mas a gente tem que manter, procurar o equilíbrio para que esse corpo físico possa ser, né? Nos deu inteligência, mas nós temos que desenvolver. Tudo isso está em nós. A fé também está em nós. Agora nós precisamos desenvolver. E aí a fé do eu acredito para a fé do eu sei, nós é que temos que fazer essa transição, essa mudança. Porque o eu sei significa que eu já tenho clareza, eu tenho conhecimento suficiente que me garanta que aquilo é um fato, que aquilo acontece daquela forma. E isso, esse conhecimento, nós temos que buscar. Cada um de nós tem que buscar. A cada dia, quanto mais a gente estuda, mais a gente fortalece esse conhecimento. E aquele acreditar vai se tornando tão forte, que vai chegar um momento que nós vamos falar assim, não é eu acredito, não, eu sei, é assim. É dessa forma que as coisas são. É assim que acontece, é assim que eu tenho que proceder. E aí nós vamos estar muito mais ligados ao nosso Pai. Porque como nós falamos lá no comecinho, né, quando nós falamos da definição do... não vou conseguir voltar, vou me perder. Deixa para lá. Lá do Aurélio, né, que é uma ligação com Deus em que nós vamos assumir totalmente os pensamentos de Deus. Então, nós vamos partilhar. Hoje nós recebemos esses pensamentos, nós acreditamos porque nós recebemos eles de Deus. Vai chegar um momento que nós vamos sentir isso. E aí, não é porque eu acredito, é porque eu sei, é porque eu sinto, é porque eu sou assim. É porque nossos espíritos vão estar evoluindo. Então, vamos buscar fortalecer, sim, essa fé, trabalhando essa fé, né? Nós já temos os pontos de crença que nos fortalecem. Alguns deles já deixaram de ser crença para ser saber, né? Nós já sabemos que é assim, então podemos nos basear, já não temos dúvida nenhuma da vida após a morte, já não temos dúvida nenhuma da comunicação entre os espíritos, isso não é acreditar mais, nós sabemos que acontece, que é assim, que é possível. Então, baseado nisso, nós vamos fortalecendo a nossa fé. E esse poder vai nos alimentando. Olha o magnetismo, olha a energia, olha o pensamento positivo. Como vocês disseram, né? Eu penso e me ligo a outros que pensam e essa energia se aumenta, se fortalece mais ainda, para que a gente possa seguir na nossa caminhada, que não é fácil. Subir essa escada é difícil. E a gente precisa dessa energia, precisa dessa força da fé para poder continuar. Bom, então, estamos chegando ao término aí do nosso encontro de hoje. Espero ter conseguido abordar o tema, né, ajudar a ampliar um pouco mais aí o nosso entendimento. A Mari Lima, quanto mais sabemos sobre o ensinamento de Jesus, mais somos cobrados, ou seja, temos mais responsabilidade. Sim, Mari, porque o comportamento de Jesus é o comportamento de um espírito evoluído, né? Que nós ainda não conseguimos reproduzir totalmente. Então, nesse momento, a gente tem essa dificuldade, mas não vai ser não é uma dificuldade eterna. Nós listamos aquelas dificuldades, aqueles vícios, aquelas más inclinações que nós temos, mas elas não vão acompanhar a gente para sempre. Algumas até já podemos ter deixado para trás, né? Ou já estão mais fracas em nós. Então, realmente, nós vamos... E a doutrina espírita realmente é uma escola maravilhosa, sem dúvida, e é uma escola que vai nos acompanhar durante muito tempo, que são as orientações que nos ajudam, que nos fortalecem, que nos levam a Deus, né? Gratidão à Casa de Maria Madalena, nem se usa isso aí, acho que é um sentimento maior que nós temos, que bom, e certamente esse sentimento chega a Maria Madalena, chega a Jesus, né?
que depois de 20 anos a reencontrei. Que ótimo, que bom, né? Me sinto muito revigorado após participar das lives, cujos temas, debates, prece, comentário e respostas são tão esclarecedores. Gratidão. A gratidão é de todos nós, Arilson. Todos nós temos muito que agradecer a essa casa. Quando nós falamos dessa casa, né, as entidades do plano espiritual que trabalham por esta casa, ou seja, todos, né, porque é muito comum nas reuniões espíritas, lá na casa, quando fazemos as reuniões presenciais, verificarmos a presença de espíritos, de uma variedade enorme de espíritos. Né? Nossa irmã florista está sempre lá, levando flores para cada um de nós, entregando nas reuniões, nas sextas-feiras, né? Que ela vem com seu jardim florido, colorido, cheiroso, trazer para a gente. São os irmãos que fazem a proteção da casa, que fazem a proteção física, né? A equipe de Jorge e outras falanges. São as equipes de médicos, de trabalhadores da saúde, da área da saúde, que vem com Bezerra de Menezes e outros, né? São são os índios, a equipe das selvas, das águas, são todos espíritos que vêm nos trazer alguma coisa, vêm trabalhar juntos. Né? Então, nós somos muito gratos a essa quantidade enorme de amparo que recebemos, obviamente coordenada por nosso irmão Jesus aqui em nosso planeta, né? E permitidas por Deus, nosso Pai, Criador disso tudo. Tá? Então, muita gratidão também nossa, e a gratidão até por vocês participarem também conosco, né, de podermos conviver nesse momento de união, nessa energia magnética, né, de fortalecimento para cada um de nós, de amparo para que possamos dar conta dessa caminhada, de subir as nossas escadas, de transportar as nossas montanhas. Né? Bom, vamos fazer a nossa prece de pausa, né? Nós sabemos que o trabalho no plano espiritual não cessa, e vamos ver se conseguimos, nesta noite, estar em condições de participar, junto com os amigos do plano espiritual, de algum trabalho de esclarecimento, de fortalecimento ou de ajuda, de amparo. Né? O Manuel coloca: obrigado, Astrogildo, por reforçar a mensagem trazida pelo nosso irmão Lino e por nos ajudar a esclarecer as possíveis dúvidas. Foi muito bom participar do encontro de hoje. Que bom, que ótimo. Que bom, Manuel, que a gente possa estar nesse troca-troca, né? Tá nos esclarecendo, fortalecendo nossos pontos de vista. Os comentários que vocês fazem são ótimos também para nós, porque nos levam a pensar em uma outra linha, num outro ponto, e aí faz com que a gente articule esse conhecimento e faça com que ele se amplie, né? E isso é muito bom para a gente também, né? Para todos nós, esse bate-papo, porque como nós difundimos os comentários, todos nós ganhamos cada um dos comentários. Então, é muito bom. Obrigado também a vocês. Né? Gente, vamos fazer então a nossa prece e nos encontramos novamente, vamos nos encontrar novamente na semana que vem, na segunda-feira, com a nossa irmã Giovana, e na quarta com nossos estudos. Então, Deus, nosso Pai, neste momento, rogamos a Ti pela Tua misericórdia, não para nós, Pai, mas para aqueles irmãos que passam por dificuldades maiores sem ainda perceberem a Tua presença, sem ainda estarem ligados a Ti, que eles possam ser confortados, que eles possam ser acolhidos, que eles possam ser amparados pelos amigos da espiritualidade, ajudando-os a encontrar o equilíbrio que lhes permita manterem-se de pé, prosseguirem suas caminhadas. E nós, Pai, rogamos a Ti também pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, para que possamos prosseguir na nossa caminhada sempre sob a Tua luz, sempre sob o amparo, as orientações de nosso irmão Jesus. E que esta casa, a Casa de Maria Madalena, com todos esses trabalhadores, possam ser abençoados por Ti, para que possam continuar nos ajudando, e a tantos irmãos que ali são acolhidos,
tratados e orientados. Que a tua luz nos ampare agora e sempre, e que tenhamos olhos para essa luz nos fortalecendo a nossa fé. Que assim seja. Uma boa noite para todos vocês, meus irmãos. Nos encontraremos. Bom final de semana, né, com um feriadozinho na segunda-feira aí. E que nós, na segunda-feira à noite, faremos a nossa live com a nossa irmã Giovana. Uma boa noite para todos.